E aí, gente, tudo bem? Vou falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje, o último vídeo dessa nossa série, né? Quinto e último vídeo dessa nossa série sobre natação equipada. Vou falar da quarta e última modalidade geral que tem esse tipo de natação, que é a modalidade, em inglês, praticamente o mesmo nome que em português, que é apneia. Apneia. Em inglês, apnea, né? E em português, apneia. O nome é autoexplicativo. Os nadadores fazem o nado também sem braçada, braços o tempo todo em streamline, cabeça baixa, o tempo todo, golfinhado o tempo todo e não respiram. Simplesmente não respiram. Nem pelo snorkel, nem por um mini cilindro, nada. Não respiram. Daí a limitação que essa categoria tem. Todas as provas são de 50 metros. Vocês vão ver que todos os 5 links que eu vou deixar aqui, como sempre, 5 links de 5 provas desta categoria, todas as provas são provas de 50 metros. Então, é uma categoria que acaba limitando-se às distâncias de 50 metros. Essas piscinas onde são disputadas as provas são piscinas olímpicas. Os nadadores fazem a saída de um lado e terminam do outro lado. Apneia, o tempo todo, respiração presa. Muito bacana. Lembra um pouquinho aquelas competições, aquelas brincadeiras que a gente faz quando é pequeno, né? Quando é criança, que a gente disputa embaixo d'água, vamos ver quem atravessa, quem consegue atravessar e quem consegue atravessar mais rápido. Lembra um pouco essas coisas todas. Ela traz muitas características das categorias anteriores. Por exemplo, os trajes são os mesmos tipos de trajes, são liberados os trajes longos nas pernas, mas com os braços livres, né? Snorkel é inexistente, não tem snorkel, né? A parte da visão também eles gostam de usar aquela máscarazinha, aquela pequena máscara, né? Existem alguns nadadores que usam óculos, existem alguns, sempre tem alguns mais resistentes assim que não gostam da máscara e acabam usando óculos, mas são a minoria. A maioria usa mesmo aquela máscarazinha, tanto homens como moças usam a máscarazinha, aquela nadadeira grande, né, para colocar os dois pés juntos para fazer os movimentos de golfinhada. E atravessa a piscina embaixo d'água. É isso, é isso. 50 metros não tem virada, nada, né? Nose clip. No caso dos atletas que usam óculos, que teria algum sentido o uso do nose clip, não vi. Também não vi. O resto usam máscaras. Máscaras não tem sentido usar o nose clip. As toucas são as toucas normais. Um assinante aqui do canal disse que percebeu que alguns nadadores usam 2 toucas de silicone. E de fato usam 2 toucas, mas são toucas tradicionais, viu? São as toucas que a gente mesmo usa na natação tradicional até para aulas. Touca de silicone mesmo. As partidas são iguais às outras também, né? Tem muitas semelhanças com as saídas da natação tradicional. Os árbitros apenas dão um tempo bem razoável para que o nadador calce as nadadeiras e a máscara, né? E a máscara que são os únicos e tal. Os procedimentos de partida são basicamente os mesmos, né? Usam os blocos de partida, mas não usam o anteparo, né? E não tem virada, não tem virada. A prova são só provas curtas. Eu só achei pelo menos as provas curtas, eu acredito que só existam delas, né? Toque final com as mãos. A gente tem que fazer uma extrapolação, porque são provas de 50 metros, e nas outras categorias, as provas mais curtas que eu achei foram provas de 100 metros, então tem que fazer uma extrapolação. Mas é uma categoria mais rápida, né? Bem mais rápida. É a mais rápida de todas, né? Não tem respiração. Entra na água e vai embora. Vai embora, golfinhando, braços em posição streamline, golfinhando e chega do outro lado. Se você pegar os tempos de 50 metros, multiplicar por 2, vocês vão ver que seria o caso para fazer 100 metros, comparar com os tempos de 100 metros. São bem inferiores, são relativamente bem inferiores
os tempos. Então é a categoria mais rápida, mais veloz que existe, a mais explosiva que tem, né? E bastante interessante. As nadadeiras são as mesmas, eu imagino que elas sejam padronizadas. É bacana. Assistam aqui, eu deixei aqui 5 links de 5 provas, são provas de vários campeonatos diferentes, né? Para vocês verem, e essa é a quarta e última categoria. Agora eu queria encerrar essa sequência falando alguma coisa sobre a natação equipada. A natação equipada para o Brasil seria uma bênção. Eu só vi vantagens nessa natação. Esse tempo todo que eu andei pesquisando, antes de começar a sequência, as pesquisas que eu fiz e durante a gravação dos vídeos e tal, tudo que eu pude perceber, esse tipo de natação para o Brasil traria vantagens muito grandes, como eu imagino que deva trazer para outros países também. Primeiro que é uma modalidade belíssima, belíssima, plástica, colorida, emocionante. Eu vi provas sendo disputadas e o vencedor ganhou por 7 milésimos. Então, emocionante e bonita, o que garante público. Então, eu acho que é uma modalidade que ia dar muito certo num país como o nosso, que não tem, que o nosso verão é um verão bem quente, o nosso inverno é um inverno ameno, comparado com o inverno das regiões mais temperadas, hemisfério norte, que são invernos gelados. Aqui o nosso inverno é ameno, Eu acho que daria muito certo e é uma modalidade muito emocionante. Essa seria a primeira grande vantagem que eu vi, é que é uma modalidade que provavelmente ia ter forte público. A segunda coisa que eu reparei, não sei se vocês repararam também, se vocês assistirem vários vídeos, não só os que eu linkei, mas outros vídeos, vocês vão ver que os nomes não têm nada a ver com os atletas da natação tradicional. Nada. É um outro elenco de atletas, é um outro elenco de estrelas, de campeões, é um outro elenco. Então veja que é uma modalidade que tem uma especificidade grande. Ela daria oportunidade para nadadores, para pessoas identificadas com a água, com o meio aquático, com a natação em si, mas para praticar um outro tipo de natação. Então é uma porta aberta para pessoas que não se encaixam talvez tão bem na natação tradicional e queiram praticar essa natação equipada. Reparem, eu olhei lá, tentei achar algum nome familiar para buscar nas provas de natação tradicional, para ver o cara, não, olha, o cara nada, faz a natação tradicional e ele também faz a natação equipada. Não tem. É todo um conjunto de atletas que só faz isso. Isso me leva a crer que também nos métodos de treinamento. Então veja a riqueza, toda uma ciência de treinamento, de saídas, de largadas, de viradas, de técnicas, de golfinhada, tudo voltado para a natação equipada. Então a natação ficaria muito mais rica, a ciência da natação e os ramos da ciência ligados à natação, ligados mais indiretamente, seriam muito contemplados com isso, muito contemplados. E os nadadores são absolutamente específicos disso. Eu acho que ia dar oportunidade para um monte de gente que gosta de água também praticar um outro tipo de natação. Eu acho que ia dar muito certo. Habilidades e capacidades físicas diferentes, o indivíduo tem que ter uma apneia muito forte, tem que conduzir aquele cilindrinho na categoria imersão, né? O uso do snorkel, né? O uso do snorkel que na natação tradicional é usado basicamente para treinamentos, aí não, é um snorkel competitivo. Então demanda uma série de outras habilidades, né? Seria muito enriquecedor, eu acho. Eu vejo assim. Outra coisa interessante é com relação aos equipamentos. Vejam que a indústria, que hoje já faz equipamentos semelhantes, já faz snorkel, já faz nadadeiras para recreação, para mergulho livre, mergulho autônomo e tal, essas indústrias poderiam se dedicar a fazer equipamento para natação equipada. Fazer
essas coisas para a natação equipada. A indústria seria beneficiada, né? Eu acho que seria muito interessante. As máscaras são diferentes, são próprias para aquilo. Os snorkels, os melhores snorkels que eu vi, como eu falei, tem aquela secção transversal afiladinha. A nadadeira dupla nem se fala, ela é típica, né, que eles chamam de monofin, né, aquela nadadeira grandona. A indústria poderia se dedicar a fazer esse tipo de coisa. Eu acho que as lojas de material esportivo ficariam enriquecidas com isso, né? Ficariam enriquecidas, as pessoas poderiam ter acesso a esse tipo de coisa e a indústria de material esportivo seria beneficiada como um todo. Inclusive a de trajes de natação, que ficou meio assim, porque a natação tradicional, no caso dos homens se restringiu às bermudas e no caso das mulheres aos macaquinhos, né? Mas nessa natação não, os trajes longos continuam em moda, a calça longa, né? O macacão com pernas longas. Eu acho que ia ser muito interessante. Eu acho que ia ser muito interessante. E a última coisa, o incremento do uso das piscinas. Piscina, eu já falei isso em outras ocasiões, piscina é um espaço muito caro, seja num centro esportivo, seja numa academia, seja num clube, seja onde for, piscina gasta muito dinheiro e você tendo uma modalidade, uma natação totalmente nova, você ocuparia a piscina. Seria mais um ramo da natação para ocupar a piscina com competições, com público, com gente pagando para ir ver os seus ídolos, para ir ver quebras de recordes, para ir ver grandes atletas em ação, e o uso das piscinas ficaria incrementado, o que viabilizaria grande parte das piscinas. Fico muito entristecido quando vejo piscinas fechando, isso tem sido frequente, infelizmente. E eu acho que seria uma ajuda muito boa para a natação. Então veja que só tem vantagens, né? Eu quando comecei a ver essa coisa da natação equipada, por sugestão de um inscrito aqui, e comecei a fazer uma pesquisa a respeito disso, estudar um pouquinho mais, para conhecer um pouquinho mais, para fazer os vídeos, eu logo percebi esses potenciais muito grandes, né? Não é uma modalidade para ser feita em águas abertas, apesar de que algumas habilidades, uso de nadadeira, uso de snorkel, de máscara, acabam sendo boas para quem gosta de praticar mergulho livre, né? Pelo menos o livre e até o autônomo também. Poderia ser muito interessante, mas é uma modalidade essencialmente de piscina. Isso incrementaria o uso de piscinas. As piscinas iam ter atividades de natação equipada. Isso seria muito bom. Então, por tudo isso é que eu fiz questão de fazer essa sequência de vídeos. Estou aqui divulgando a natação equipada para que a gente possa conhecer um pouco mais isso e se aparecerem iniciativas para que a gente possa prestigiar, porque eu acho que seria uma bênção para nós aqui no Brasil, uma bênção para nós. Um país com tanta dificuldade de fazer decolar esportes competitivos assim de alto nível, nós temos muita dificuldade de fazer isso, mesmo em esportes mais tradicionais. Eu acho que uma modalidade dessa ia ajudar muito aqui no Brasil. Eu acho, pelo menos. Tá bom? Por favor, assistam aqui as provas que eu coloquei de natação em apneia. Assistam as provas aqui para vocês verem que bacana que for. E vocês, por favor, façam os comentários, digam o que vocês acham, coloquem aqui. Quem ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, deixa um like aqui embaixo, se inscreva no meu canal, coloque ativa o sininho para as notificações, né? Mandem as suas sugestões, porque aqui nesse canal as melhores sugestões viram vídeo. Tá bom? Tchau!